Olha aqui, vamos lá para o primeiro assunto. A PF tenta descobrir as identidades de 3 envolvidos no planejamento da ação golpista de 2022. A gente tem falado bastante, aquela que planejava a morte do presidente Lula, que era candidato eleito na época, do vice Geraldo Alckmin, do então presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Teve o grupo, a gente mencionava aqui na abertura, era Copa 2022 o grupo. Eles Copa usavam 2022. de um subterfúgio, né? De digamos assim, um esconde-esconde ali, né? E aí cada um tinha o nome, um nickname de uma seleção: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. Tem dúvidas sobre quem seria a Argentina 2. A linha telefônica associada a essa pessoa, Reinaldo, ela tinha DDD da cidade de Alagoas e que não participou da trama golpista. Quem será? Enfim, de qualquer maneira, teremos aí dias interessantes se descobertas forem feitas, né? Sim, veja, é claro que não se conhece tudo ainda, né, dessa tramóia. Certamente envolvia mais gente, né, é, e é preciso que a Polícia Federal, enfim, descubra todos eles, também todos os alvos, né, porque, como você disse, até agora a gente não sabe quem é o Juca, né, sabe quem é o Jeca e quem é o Joca, mas não quem é o Juca. O que eu acho interessante aí, envolvendo esse interessante e muito sintomático envolvendo esse negócio, é que, claro, você viu o Jair Bolsonaro cortando o cabelo lá em Alagoas, né, acho que em São Miguel dos Milagres, junto com o ex-ministro Sanfoneiro. Falou que é um absurdo, os militares, reclamou da prisão, que não existe nada contra eles, que não existe lei que justifique a prisão preventiva. E mesmo aqui no Brasil, enfim, setores da imprensa, do colunismo, há um certo esforço para tentar minimizar a gravidade do que aconteceu, né? E isso é realmente bastante sério e é notável, sintomático de certo estado de coisas, né? Fica parecendo que essa coisa que fizeram aí não tinha nenhuma importância, né? Tá, nós temos que descobrir agora 3 nomes que participaram, mas note, a gente tinha o comandante da Marinha que estava absolutamente convencido da necessidade de um golpe, ele estava envolvido com a tramóia golpista, né? É o comandante da Marinha, ninguém menos, né? Essas pessoas, os tais dos kids pretos aí, são pessoas da elite das Forças Armadas, né? Havia o general Mário Fernandes, ele era, durante um tempo, ele foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eles mobilizaram alguém da segurança pessoal do Lula. Lula candidato, depois Lula presidente eleito. Então, a ideia de que não aconteceu nada de muito grave, que foi só, como é que é? O Bolsonaro classificou o golpe do táxi, né, de gente que pega táxi. Sempre eles buscam minimizar a gravidade daquilo que foi feito. Então, o 8 de janeiro, na verdade, foi o golpe das tias da Bíblia e do batom. O tio França, que se explode lá na Praça dos Três Poderes, é o golpe do Rojão, é o terrorismo do Rojão. E agora, então, é o golpe do táxi, ou não sei o quê, como se fossem coisas pequenas. E mais, se tenta descolar isso que aconteceu do 8 de janeiro, como se houvesse um hiato entre essas coisas, como se tudo isso não tivesse encadeado, que é, na verdade, uma maneira de tentar transformar o golpismo do Jair Bolsonaro em meio naturalizar o golpismo do Jair Bolsonaro nesses 4 anos em que ele ficou na presidência da República, tramando o golpe de Estado, atentando contra as instituições, atentando contra a democracia, não é? Com ameaças aos poderes permanentes, mobilizando as pessoas na rua contra os poderes, fazendo comícios contra o Supremo, né? Como se isso tudo, depois, o esforço para tentar impedir a realização das eleições, veja a reunião de 5 de julho,
de 2022, depois tentar impedir a posse do Lula. Como se isso tivesse descolado daquilo que aconteceu, quando nós temos conversas, diálogos que vieram a público, né, desde o primeiro momento o inquérito foi anunciado, né, a conclusão do inquérito. Eles tinham controle, inclusive, dos movimentos de rua, né? Eles tinham diálogo com os movimentos de rua, eles tinham diálogos com os caminhoneiros, eles tinham diálogo com o que eles chamavam o setor do agro, que tentava parar o país. Então, há uma busca de minimizar isso que aconteceu, como se não fosse nada muito sério, em nome de uma suposta pacificação. E aqui e ali a gente vê esse discurso, ou então vê falsas simetrias sendo postas, né? Até escrevi um dos textos que eu escrevi nessa madrugada, trata dessa questão, né? Como se, olha aqui, tem gente que gosta de democracia, tem gente que gosta de golpe. Isso faz parte da pluralidade brasileira. Precisamos encontrar um meio termo entre essas coisas. Precisamos todos ser mais tolerantes. Tolerante com o quê? Eu sou muito tolerante, por exemplo, com quem tem uma posição diferente da minha no espectro democrático, Sim, né? Tem claro. gente que quer privatizar a Petrobras, tem gente que não quer privatizar a Petrobras, tem gente que quer, sei lá, que toda educação pública deixe de ser o ensino universitário no Brasil, que você não tenha mais ensino universitário público gratuito. Tem gente que acha que tem que ser tudo público. São divergências que a sociedade tem segundo convicções, leituras de mundo, né? Agora, não pode existir divergência sobre se a gente aceita ou não o resultado de uma eleição. Não pode haver divergência sobre se a gente aceita ou não as regras do jogo democrático. Isso não é divergência, né? Ô, Isso é Reinaldo, tentar fraudar a regra do jogo. ontem o Fantástico divulgou inclusive os áudios, né? A gente já tinha transcrição, é claro, aqui divulgado, mas nas vozes dos personagens, torna tudo ainda mais forte, né? A gente ouve exatamente, torna mais simbólico e até mais fácil de compreender, né, a intenção. Exato, e ali você vê que não havia em nenhum momento há o reconhecimento do outro como o elemento legítimo da política. Então, o Lula não é alguém legítimo na política que ganhou a eleição. Ele é tratado, o ladrão, o presidiário, o não sei o quê. O outro que diz com todas as letras, precisamos tirar, isso falando entre os golpistas, hein? Precisamos tirar daqui esses golpistas, o que ele chama acima da linha da ética. Portanto, nós não queremos gente acima da linha da ética, nós queremos gente abaixo da linha da ética, né? Que possa fazer o serviço sujo, né? Então não tem essa de. Durante muito tempo, e já faz algum tempo isso no Brasil, né? Serão muito tempo, mas tem algum tempinho aí, tem essa história de que nós precisamos aqui no Brasil romper a polarização. Enquanto a gente não romper a polarização no Brasil, essa polarização que é horrível, polarização, eu vou insistir nisso. Agora sim, nós temos uma real polarização. Não é aquela polarização ideológica no sentido de uma concepção mais liberal de mundo, uma concepção mais progressista, à direita, à esquerda. Não, essa polarização não tem, porque, insisto, a extrema-direita está aí, é Bolsonaro e a sua turma e seus golpistas e não sei o quê. O outro polo é quem? Não tem a extrema-esquerda. Viável não tem. Insisto nisso, o Lula é centro. O governo, em muitos aspectos, é de centro-direita. Congrega pessoas de direita, inclusive. Então você não tem extrema-esquerda. Então a polarização que existe no Brasil, agora sim, a polarização então será outra. Será entre os que aceitam a democracia e o seu resultado e entre os que não aceitam. Eu faço uma pergunta, porque há uma tendência de criar falsa simetria, que é uma das formas mais estúpidas de pensamento, né? Que é gente que quer ter uma posição de extrema-direita, mas não quer assumir que é de extrema-direita. E fica zangada quando você aponta isso, não é? A falsa simetria é assim,
O PT diz que quer fazer tal coisa, sei lá, o PT não quer distribuir dividendos da Petrobras. Olha que coisa de extrema esquerda. Não, mas isso não é de extrema esquerda. Isso é de extrema esquerda? Não, o presidente Lula, inclusive, é avaliado por muitos, né, Reinaldo, como ficando cada vez mais para o centro. Inclusive, ele é criticado por uma ala mais à esquerda do PT, o Haddad também, né, agora para a redução de gastos. O que estão cancelando, entre aspas, o Haddad por aí, porque ele tem tomado medidas, e inclusive cortes ali que são feitos em programas sociais, o que é uma coisa que a esquerda batalha bastante para conseguir avançar. Então ele é criticado. Perfeito. E E vai isso apanhar muito mais. é, E vai apanhar muito mais essa esquerda. Mas ele apanha da esquerda do PT. O PT não é de extrema esquerda. é. Tem extrema esquerda no Brasil? Tem. Com chance de chegar ao poder? Não. Tem extrema direita no Brasil? Tem. Com chance de chegar ao poder? Sim. Não existe essa. A simetria é outra. Então, se você quer criar os dois polos, ele é de outra natureza. Tem o polo que aceita a democracia e tem o polo que não aceita. Tem o polo que aceita decisões judiciais e tem o polo que não aceita. O Lula foi condenado sem prova, preso 580 dias. Teve, por um acaso, alguém que saiu praticando atentado? O A próprio Dilma Lula, foi né? deposta. O Lula foi preso e tal. Rolou aquele lance lá, né? De ele ter ido ao sindicato e tal. Ali foi uma cena política, né? Mas ele respeitou a decisão, né? Mas em nenhum momento estava ali assim, eu não vou me entregar. Ele só quis se entregar, isso estava claro. Aliás, os advogados anunciaram que ele ia se entregar, até era o Zanin à época, só queria se entregar no local em que ele nasceu politicamente. Mas isso é um troço político. Mas assim, a Dilma foi empichada. Alguém falou em fazer luta armada, em partir para o pau? Não. Não. Ela saiu, foi para casa. Agora, então, a polarização existe entre quem aceita a democracia e quem não aceita. Agora, se estão querendo criar um meio termo entre quem aceita a democracia e quem não aceita, então aí esse meio termo já não é democrático. Por isso que eu disse hoje, não existe meio fascismo. Um meio fascista é um fascista inteiro. Se não aceita as regras do jogo, né, e vem tentando criar falsas evidências. Outra, uma coisa é você, como é que é? Uma coisa que o Bolsonaro insiste muito, né, que está presente, falou de novo lá na barbearia, em São Miguel dos Milagres, né? Esse pessoal que está aí que não aceita a liberdade de expressão. Qual liberdade de expressão? Eu pergunto. É a liberdade de expressão de discriminar o outro, de colocar o outro como alvo? Que é? Alguém defende aqui? Porque aí tem que fazer a defesa inteira. Quem acha que liberdade de expressão pode tudo tem que começar a defender o direito que os nazistas teriam de sair e se manifestar. Fazer o que fizeram lá em Michigan, às portas de um teatro em que se apresentava a peça da Anne Frank, o Diário da Anne Frank. Sair lá com bandeira nazista lá do lado de fora. Pode? Não, Ah, mas não. tem quem Para defenda. nazista, não. Para nazista, não. E contra gay, pode? E contra preto, pode? Contra judeu, nós já sabemos que não pode e todos concordamos. E eu também acho que não pode. Sim. Eu também acho que não pode. E contra preto, pode? Ah, não, mas espera aí, é que também, pô, esse pessoal, É os muito mimimi. Eu li aqui no. preto Li isso aqui no mimizento, chat. movimento. Então aí, quando se cria essa falsa simetria para tentar ver uma polaridade onde a polaridade, se é uma polaridade entre os democratas e os fascistoides, aí ela existe. Só que eu não aceito o meio do caminho entre democratas e fascistoides. Para mim, a questão da democracia é exclusivamente a democracia. Não é? E a democracia compreende o respeito, sim, ao outro. A liberdade de expressão, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o outro tem direitos fundamentais. E a liberdade de expressão terá de ser pensada segundo esse conjunto de direitos. Ah, mas os Estados Unidos, é por isso que os Estados Unidos elegeram Trump e aqui o Bolsonaro é inelegível. O nosso modelo é melhor do que o deles, não é pior. No que concerne a democracia, o nosso modelo é melhor do que o deles.
Basta ter informação e não estar virado na questão puramente Ô, ideológica. Reinaldo, teve neto de ditador que inclusive usou as redes sociais para, em inglês, né, falar que o Brasil vive uma ditadura. E houve quem fizesse também no fim de semana comparações entre Brasil, entre o governo Lula e o governo venezuelano de Maduro. Não, isso é uma burrice. Isso é uma burrice. Aliás, o neto do ditador, enfim, ele deveria. A democracia era do avô dele, né? Mas, de qualquer modo, não julgarei o neto pelo avô. Acontece que o neto morre de saudade da ditadura de que o avô dele foi um dos próceres. Né? Ele que fique lá com a turma dele, se ele, enfim, a democracia que ele quer está lá, vamos ver agora, né, como vai ser. Agora, não tem essa, né, de começar a condescender com essa turma, né? Ah, não foi bem golpe, não, não, foi muito perigoso, na verdade. Você tem o putismo, que deriva da palavra alemã, você pode ter uma força pequena, assim, que consegue produzir um grande desastre, e o golpe pode sim vir e se alastrar. E veja só, o golpe de 64, havia muita dúvida sobre se ele. Quando você conversa com pessoas que viveram aquele período, será que vem? Será que não vem? Achavam que não. O próprio Fernando Henrique conta isso. Tinha gente que achava que até o Jango poderia ele tentar uma espécie de autogolpe. Então ninguém sabia. Até que um maluco lá em Minas, né, resolveu botar tropa na rua, o general Mourão Filho. E aquilo que você achava que não ia acontecer, aconteceu. E quando você viu, tinha o golpe. Então não tem essa de, foi uma força pequena e relevante, o comandante de uma das Forças Armadas? É pequeno e relevante? Um cara que é ministro de Estado? É pequeno e relevante que o presidente Jair Bolsonaro tenha ele liderado uma reunião golpista no dia 5 de julho, em que se discute abertamente não realizar as eleições? Que história é essa? Né? Ou então, aqueles coitados lá do 8 de janeiro. Que coitados? Que coitados? As velhinhas com a Bíblia, né? As velhinhas com a Bíblia, puxa, eu nunca vi a Bíblia fazer tanto estrago, né? Físico, né? Moral eu já vi muito de quem lê errado. É, então, ou então, isso está descolado daquilo. Não, não está descolado. Não está descolado, é um contínuo. É um contínuo de um período em que se tentou jogar a democracia fora, em que se tentou abrir mão da democracia. E aí não dá para ficar minimizando a gravidade disso. Né? É um absurdo que se opte por isso, que se fale isso. Né? É, o Brasil é uma democracia, seguirá sendo uma democracia, enquanto a Constituição e seus valores estiverem sendo exercidos. Né? E sim, e que o Supremo tenha ganhado protagonismo nesse período, que aí fala, excesso de protagonismo do Supremo, que é coisa de gente imbecil. É imbecil porque é claro que o Supremo vai ganhar protagonismo quando se trata de fazer valer a Constituição. Quem é que vai fazer valer a Constituição? Quem é que dá a última ratio da Constituição? Quem é que dá a última leitura da Constituição? É o Supremo, é o Judiciário. Mas isso, o Judiciário faz isso no mundo democrático inteiro, não é só aqui. Pode fazer bem ou pode fazer mal, mas faz. Se a Constituição está sendo atacada, se a Constituição está sendo violada, quem é que vai falar em nome da Constituição? Quem é que vai ler a Constituição e dizer, bom, é isso que está lá? Não vai ser o Legislativo, não vai ser o Executivo, especialmente quando o Executivo está ele se encarregando de rasgar a Constituição. Né? Então, de fato, o Judiciário. Né? E Sempre houve nós temos críticas, isso. né? Desculpa, Reinaldo, Oi? ia te falar só. Sempre houve críticas a atuações do Supremo na história do Supremo Tribunal Federal, de ministro tal, decisão Y, X, Z, etc. E há espaço para críticas, né? Mas aí outra coisa é você querer matar ou abolir, né, com a instituição. O que eu tenho de crítica ao Supremo, eu tenho calhamaços. Quando, vou dar um exemplo, quando o Fux estendeu
o auxílio moradia para todos os membros do Judiciário e todos os membros do Ministério Público, eu fui lá e critiquei duramente. E critiquei duramente nos 4 anos em que ele não levou a liminar a julgamento. E fiz a conta de quanto aquilo custou, que finalmente caiu, mas o quanto custou, né? O custo bilionário dessa decisão. Já critiquei muito o Supremo, sim, né? Quando discordo da decisão. Critiquei muito o Supremo quando não concedeu o habeas corpus preventivo ao Lula. Por 6-5 não concedeu. Aliás, um dos 6 que não concederam foi o Alexandre de Moraes, que então era considerado um gênio, né? Pela turma, porque afinal de contas, não concedendo, o Moro decretou a prisão do Lula imediatamente após. O Alexandre, aliás, foi o 6º voto. Ninguém criticou o Alexandre. Eu que hoje elogio, e não só hoje, mas elogio fortemente a atuação do ministro, à época critiquei. Eu discordei até porque havia um dictate de um comandante militar falando que o Supremo tinha de decidir daquela maneira. Não acho que o Supremo decidiu como decidiu, cedendo à pressão dos militares, não creio, mas de qualquer modo eu estava lá, critiquei duramente a decisão do Supremo. Criticar o Supremo pode, analisar o que o Supremo decide pode. O que não pode é dizer não vou cumprir. O que não pode é subir num palanque e dizer não vou cumprir. A partir de hoje não cumpro mais decisões do Supremo. Aí não pode. Né? Verdade. Aí na democracia não pode. Aí você tem que arcar com as consequências de decidir não cumprir. Né? É. É, E o Supremo condescendeu, errou muito, condescendeu com a Lava Jato, fez coisas assim, condescendeu com coisas do arco da velha da Lava Jato. Ah, ô Reinaldo, saiu no The New York Times, né, uma reportagem